Boa noite, irmãos. Boa noite. É um grande prazer sentir o apoio de todos que estão nesse canal virtual, nos incentivando no estudo da noite. Obrigado. Vocês são maravilhosos e generosos, porque no sábado à noite é dia de fazer um programa, né, Eli? Era antigamente. Bom, tudo bem, mas é uma grande honra tê-los aqui, né? Isso é. Nosso tema de hoje é a continuação do tema que fizemos, né, no sábado passado. Vida e sexo é o tema geral. Bem, no site do Cefaz vocês vão encontrar, naquele banner que estava aí, esses estudos futuramente. Fizemos a parte 1, amor e sexo. Hoje é a parte 2, evolução e sexo. São bem diferentes, bem diferentes. Nós vamos ver o sexo nas entranhas da evolução. Vamos começar aqui. Allan Kardec influenciou a evolução terrestre. Colocou a mulher em mesmo nível de igualdade com os homens, no seu Livro dos Espíritos. Fez do divórcio uma possibilidade que amenizava situações de luto e de crimes dentro dos lares, etc. Trouxe para a humanidade uma quantidade imensa de informações e muito especialmente sobre o assunto que nós estamos tratando. Depois, vai subindo para a evolução até, vem o Chico Xavier, e aí a coisa aumenta sensivelmente, muitas obras, muitos temas envolvendo esse assunto, etc. Em 1969, o homem e Chico Xavier avisa que 50 anos sem guerra total na Terra, nós íamos começar um período de grande desenvolvimento. E, naturalmente, estamos todos interessados em saber quando é que vai a Terra virar um mundo de regeneração. Corre na internet que o Chico falou, por orientação de Emmanuel, que essa data seria 2057. Eu tentei ouvir isso direto do Chico, porque foi no tal do fogo, mas eu não consegui. Mas é muito bom saber essa possibilidade. Então, 2057. A Terra aí vai subir, depois desse período que começar a regeneração, mas eu botei aí, 2174, sexo. Entrevista ao jornal Triângulo Espírita, de 10 de 9 de 74. Chico disse que mais ou menos em 200 anos, fim da permissividade e dos excessos do sexo. Partindo do princípio que a regeneração, o mundo de regeneração Terra, começa em 2057. Vocês vejam bem, ainda tem muitos anos para frente para essa adoção de compreensão da humanidade para as questões do sexo. Tem lógica isso. Primeiro caminha desenvolvimento intelectual, puxando o desenvolvimento moral. Mas vamos pegar o Livro dos Espíritos agora. Sinais de uma civilização completa, o desenvolvimento moral. Daí para frente, a Terra sobe
durante não sei quantos milênios para virar um mundo feliz, não é? Quando compreenderemos as funções espirituais do sexo? Essa é a nossa questão fundamental. Quando compreenderemos? Quando compreenderemos que está aí, a data é essa aí, 2174. Mas vamos ver o que nós vamos precisar fazer para compreender isso. Funções espirituais do sexo. Vamos recordar alguns slides da palestra anterior, do nosso estudo anterior, começando com a leitura aqui com a Eli. Funções espirituais do sexo, a energia sexual é recurso da lei de atração, é lei de beleza, é impulso criador do verme ao anjo. Recurso da lei de atração. Recurso. Muito bem, a lei de atração, qual é? Irmãos, nós temos mais de 3 milênios com essa lei na mão, né? Começando lá na Bíblia, depois com Jesus, e Kardec coloca no Livro dos Espíritos aqueles 10 mandamentos de uma forma atualizada, com os conhecimentos da evolução sociológica, e o homem penetrando mais naqueles 10 mandamentos. E coloca no Evangelho as leis morais que Jesus ensinou há 2 milênios. É a lei da atração moral, que a lei da atração material nós vimos, vale também entre os átomos, enfim, em toda a natureza. Força fraca, nuclear fraca, nuclear forte, etc., também representa o amor. Muito bem. Continua. Funções espirituais do sexo, Eli. União sexual é permuta de energias do perispírito, é divino, é força criadora não somente de filhos carnais, também e realizações para a vida eterna. Vejam bem. Não somente nós vimos, né? Artes, ciência, religião, beleza, natureza, etc. A participação do homem em tudo. Por trás está a energia do sexo, como alimento divino. A união sexual entre os que se elevam traduz permuta sublime de energias perispirituais, que alimentam para a inteligência e para o coração. Não é só para o coração, para a inteligência também. Por isso que a ciência está no processo, né? É afetada pela energia sexual. Muito bem. Esse é o final daquela revisão que eu fiz dos slides da apresentação anterior. Vamos entrar agora nos de hoje. É verdade que esse também eu apresentei da outra vez. Parece que eu vou repetir tudo, né? O que você acha? Vamos ver, eu acho que não. Muito bem. Amor e sexo. Fontes de estudo. Nós temos o mundo das causas e o mundo dos efeitos. No mundo das causas, nós temos Jesus, Kardec e os espíritos. No mundo dos efeitos, as leis, os costumes e a ciência. Mas elas não estão conectadas, não é? Sob o ponto de vista do mundo material. Ninguém está preocupado com o mundo das causas, a não ser um grupo, né, de estudiosos, de espiritualistas, etc., religiosos, que de alguma forma tentam fazer essa conexão. Bem, eu disse da outra vez que eu ia trabalhar só com o mundo das causas, e foi o que eu fiz. Hoje também eu vou trabalhar só com o mundo das causas, mas eu chamo a atenção
que hoje vão entrar certos argumentos do mundo dos efeitos, porque os espíritos estão conectados também com o mundo dos efeitos. Eles falam de ciência, falam de costumes e falam de leis também. Então vamos prosseguir, meus irmãos. Exatamente, falando em ciência, vamos para o livro Evolução em Dois Mundos, que tem capítulos na primeira parte do livro. E tem dois, um Evolução e Sexo, o outro Sexo e Corpo Espiritual. Vou falar um pouquinho do Evolução e Sexo, depois vou fazer um pouco mais, depurar um pouquinho mais o conteúdo do sexo e corpo espiritual, mas é pouco para o que tem no livro. Vamos caminhando. Então, no capítulo 6, Evolução e Sexo, nós temos a saga do Leptotrix, a bactéria que se destacou em água doce, sua configuração elipsoidal, sua nutrição de ferro, sua carapaça ferrosa e sua natação aproveitada. Aproveitada para quê, meus irmãos? Para a origem das algas verdes. Perguntam cientistas hoje, foi nas cianofícias? Biólogos sem respostas. As alterações do Leptotrix nos campos do espírito, feitas pelos servidores da organogênese terrestre, transmutaram-no em algas verdes. Esse tal Leptotrix, que está aí ampliado milhares de vezes, porque ele só tem 10 micras, 1 milímetro dividido por 1000, ele tem 10 partes só. Foi transmutado em águas verdes pela ação dos servidores espirituais. E aí foi inaugurada a comunhão sexual sobre o mundo, que começa com as algas verdes. Interessante isso. É uma beleza essa exposição de André Luiz. Muito bem. E aí, também nesse capítulo 6, nós temos apenas essa imagem, só porque André Luiz cita. Recapitulamos ao renascer a nossa evolução filogenética. O que significa isso? Olhando na vertical, dentro da barriga da mãe, acontece tudo isso que nós vemos aí nessas imagens. E o mesmo acontece com o macaco, com os outros animais da natureza. Eles recapitulam a evolução anterior. E olhando assim na horizontal, cada barra, a gente vê a semelhança das coisas. Olha, meus irmãos, isso tem um significado profundo na linguagem de André Luiz, porque ele afirma o seguinte: recapitulamos ao renascer a nossa evolução filogenética. Com a supervisão celeste, além da gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. O princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma 1,5 bilhões de anos para emitir o pensamento contínuo. Apreciem bem essa frase. O princípio inteligente, aquela coisinha de nada, que virou Leptotrix e virou alga verde e foi evoluindo dentro daquele quadro anterior. Ele gastou 1,5 bilhão de anos para emitir o pensamento contínuo. Então, o princípio inteligente emitiu o pensamento contínuo. Nós somos aqueles que fomos iniciados, vamos dizer assim, através do princípio inteligente. E levamos 1,5 bilhão para emitir esse pensamento contínuo. Aí, no capítulo 18, André Luiz fala do sexo e corpo espiritual, os estágios do princípio inteligente. Leia o amarelão aí, Jamila.
Por longo tempo estagiou nas plantas e nos animais inferiores. Aí nós temos uma imagem. Continua. Nas plantas. As plantas fanerógamos, sem flores, órgãos sexuais aparentes. Com esse nome bonito aí, que a Jamila engasgou, não é? Tá aí, ó. Então, tem aí a imagem dos fanerógamos. Eles têm órgãos sexuais aparentes. Continua, Jamila. Criptogâmicas, sem flores, órgãos sexuais não aparentes. A nossa origem, meus irmãos, nós estamos vendo de onde nós viemos, com um princípio inteligente que levou 1,5 bilhão para virar gente que emite pensamento contínuo. Aí estão essas imagens. Por longo tempo, evoluiu o instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-se hermafroditismo com unissexualidade, aperfeiçoando-se na direção dos vertebrados. Muito bem, as imagens aí são apenas para a gente apreciar, né? Aí tem a reprodução por cisão, que a imagem fala mais do que qualquer tentativa de palavras, né? E também por divisão, que a célula-mãe se divide, se biparte, né, em 2 outras células semelhantes. Então, vamos andar. Hermafroditismo potencial. As disposições psíquicas é que comandam. Interessante. Leia aí, Eli. O sapo macho adulto é hermafrodita potencial. Na região do testículo, carrega um ovário. Ele tem testículo, mas carrega um ovário, veja só. Estripado o testículo. Estripado. Não é estripado, não. Também essas palavras estão dando nó na língua. Extirpado o testículo, o ovário começa a funcionar por atuação da hipófise. Converte-se em ovário adulto. Interessante. Ocorre o inverso em 5 a 10% das galinhas adultas. Retirado o ovário esquerdo, o ovário direito transubstancia-se num testículo. Aumenta a crista, cantam como galo com sua conduta sexual. Interessantíssimo. Você já cantou de galo aqui na casa? Eu costumo cantar o de galo aqui. Tá certo. Tá bom. Então você parece mesmo uma galinha quando faz isso. Mas nós estamos apreciando a nossa evolução, meus irmãos, ao mesmo tempo estudando um pouco sobre nossas origens. Leia aí, Gira. Não é só a figuração das glândulas sexuais, que se mostram bipotencial até certo ponto. Todo o cosmo orgânico reage aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Não é só a figuração das glândulas. Todo o cosmo orgânico reage aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário. Então, nós vimos isso aí, essa discussão anterior até agora, para chegar nesse ponto, verificar que nos animais é assim. Será que é nos homens? Isso ocorre em todos os vertebrados, particularmente no homem. No homem e na mulher. Né? Para o bom entendedor, poucas palavras bastam. As disposições psíquicas é que comandam.
Todo cosmo orgânico reage aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas. Psíquica é da alma, da personalidade. Importante isso, Eli? Muito. Quem comanda é a alma. Não é? A expressão formal dos órgãos que se exterioriza no corpo físico não representa todo o processo interior da alma. Interessante isso. Os efeitos bissexuais dos hormônios. Vamos ler isso agora. Jamira. Leia, Eli. Nos animais superiores, até o homem, por meio da mente, os estímulos do corpo espiritual determinam mais ampla riqueza hormonal. Veja bem, os estímulos do corpo espiritual. Continua. Glândulas sexuais mais complexas arrojam no sangue hormônios femininos ou masculinos que incentivam a maneira de proceder da espécie. Muito bem. Então, nós temos aí testosterona masculino, estradiol feminino. Mas arrojam no sangue hormônios femininos ou masculinos, né, que incentivam a maneira de proceder da espécie. Mas não é única. Mas as ações estimulantes e inibitórias obedecem aos impulsos da mente por intermédio do corpo espiritual. Então, a mente é que está por trás de todo esse processo glandular, vamos só dizer assim. Então, meus irmãos, aí tem uma imagem mostrando do espírito, saída do espírito, o comando do corpo mental, do perispírito, do pretérito, corpo físico. E por dependerem dos estímulos da mente, nenhum dos hormônios possui ação monopolizadora no mundo orgânico, tanto oriundos do ovário ou do testículo. Então, seja homem, seja mulher, não tem ninguém que seja só homem, ou seja, só mulher, ou masculino, ou feminino, só feminino, né? Porque existe um estímulo, além disso, gravado no espírito. Não é isso? Muito bem. É isso, essa imagem é muito boa, né? Exprime tudo o que nós temos falado até agora. Né? Só que não é meio a meio, não é? Existe uma predominância. Origem do instinto sexual. Começa no amarelão aí, Jamila. A individualidade sexual intrínseca define-se na masculinidade ou na feminilidade, conforme suas características acentuadamente passivas, ativas ou passivas. Muito intrínseco. Bem. Pode falar. Intrínseco, o que faz parte da essência de alguém, próprio, fundamental, inerente, interno. É o que eu acabei de dizer com aquela imagem, não é meio a meio. Porque o que está escrito aí na nossa frente, meus irmãos, é que a alma possui uma individualidade sexual intrínseca, que se define ou na masculinidade ou na feminilidade como predominância ativa ou passiva. Passiva. Não é? Mas ela tem sempre a ação dupla dentro dela. Estou certo nessas explicações, Eli? Está. Mas eu gostaria de saber se isso depende só da mente. Do espírito, essencialmente. Quer dizer,
não somos só ativos ou passivos, se a mente estiver projetando de forma diferente. Vamos caminhar. A matéria é um pouco complexa. A sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas na estrutura complexa da entidade espiritual. Respondeu a sua pergunta. Está lá, então. A sede real do sexo se acha aí, no espírito. A entidade espiritual. Muito bem. Continua lendo. O instinto sexual traduz amor em expansão no tempo. É isso que ele significa. Amor. Pelo instinto sexual. Lê, Jamila. A experimentação é multifária, adquirindo qualidades de que necessita. Ele tem uma predominância, não é? Desde a sua criação. Mas ele experimenta o outro lado também, tudo, porque adquire as qualidades que necessita. Qualidades como sensibilidade, não é? No caso da predominância masculina, precisa de apurar certos sentimentos, e os femininos também apurar aquilo que, na manifestação natural da feminilidade, caracteriza mais a masculinidade. São fatores que se conjuminam para o progresso do espírito. O sexo é mental e transcende qualquer impositivo da forma física. Vocês entenderam bem, meus irmãos, até onde a gente quis chegar? Deu para entender? Deu, né? Deu para entender, Jamila? Deu. Deu sim. Evolução do amor. Dois grupos distintos. Leia aí, Jamila. Os dois grupos. O que se verticalizam na virtude. 2, os que horizontalizam inteligência. Exemplo. Na inteligência. Exemplo. Os que se horizontalizam na inteligência. Os sentimentos se alteiam, o amor se ilumina, mas é instinto sexual nos mais nobres aspectos, em ascensão para Deus. Agora vamos ver os horizontais. Leia, Jamila. As emoções se complicam, o amor se requinta, o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Vocês vejam, nós temos uma porção de conexões no problema sexo, né? Durante a nossa evolução. Tem os horizontais, tem períodos horizontais e verticais para todos nós, em diversas situações da nossa evolução. Lê aí, Erli. Na psicanálise, a atividade sexual é a procura incessante do prazer. Nos verticais, o prazer da criação em busca da origem divina do universo. Nos horizontais, a busca do prazer desenfreado e egoístico, a autoadoração. Isso aí é uma síntese muito especial, né? André Luiz procurando os canais da ciência para esclarecer pontos importantes. A diferença? Os primeiros aprendem a amar com Deus, os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. É a diferença. É a diferença. Onde nós estamos individualmente? É uma reflexão bastante necessária e interessante para qualquer pessoa, dentro desse tema complexíssimo, né?
Bem, nós estamos na escola de estudos espíritas, nós estamos estudando, gente. O que vocês queriam? Não é? Muito bem. Vê aí, Jamila. A energia do sexo, pela sua função criadora, gera cargas magnéticas. Característica das cargas se acumulam, invadem todos os campos sensíveis da alma, obliterando os outros mecanismos de ação. É como uma usina reclamando controle adequado. Vocês vejam bem, meus irmãos. Ela invade todos os campos. A energia do sexo invade todos os campos da alma. E, de certa forma, obscurece, né? Se superpõe aos outros mecanismos de ação. Veja a importância desse mecanismo. E a epífise tem um papel fundamental nessa história toda. Consequências. Ao nível dos brutos, descargas indiscriminadas em contatos desregrados e infelizes, exaustão e sofrimento. Resulta sempre a exaustão e o sofrimento. Então, aquele prazer momentâneo desgasta-se no tempo e coloca a exaustão como a expressão real dos atos, não é? E o sofrimento é a consequência. Nós queremos ser felizes. Alimento espiritual. O instinto sexual é o reconstituinte das forças espirituais. Olha só, né? Uma afirmação que nós já vimos, inclusive. Mas olha só, pensa nisso. É o alimento espiritual. O alimento espiritual restabelece as forças, revigora, é tônico e dá vigor. Esse alimento espiritual que provém do instinto sexual. Mas aos que até que se consigam purificar, além da ganga sensorial, valem-se de outros seres para o prazer de si mesmo. O resultado disso é o seguinte, leia aí, Eli. Numerosas encarnações, porque não cogitam do próprio prazer sem lesar os outros, abrindo nova conta de resgate em tempo certo. Meus irmãos, não tem saída. Numerosas encarnações de sofrimento, abrindo contas de resgate em tempo certo. O resgate A dificuldade maior das pessoas é se darem conta que você, para adquirir esse prazer sem limites, né, está lesando os outros. Exatamente. Ela não se dá conta que lesa os outros. A responsabilidade é grande. É muito bem lembrado, porque o sexo é domínio do amor, é da lei do amor. Então, até a nossa compreensão chegar nesse ponto, nós vamos continuar errando, infelizmente, e sofrendo as consequências. O instinto sexual não só é agente de reprodução, é o reconstituinte das forças espirituais. Rebate André Luiz novamente. É o reconstituinte das forças espirituais pelo qual encarnados e desencarnados se alimentam mutuamente na permuta de raios magnéticos que eles são necessários ao progresso. Tem várias imagens que representam esse estado íntimo da criatura que se ama. Legal. Lê aí, Jamila. E privar o companheiro ou a companheira do alimento psíquico reportado, interrompendo a comunhão sexual, podem surgir longos processos de desespero ou de delinquência.
Nós vimos isso na anterior, tirado exatamente do capítulo, né? E vamos ver as consequências, quais são. São as enfermidades do instinto sexual, provocado pelas cargas magnéticas, que são cargas ou descargas poderosas, que atuam na nossa estrutura orgânica do perispírito e do corpo físico dele. Se não forem canalizadas na direção do bem, a criatura lesada costuma entregar-se à rebelião e à loucura, em síndromes de ciúme e despeito, gerando aflitivas contas kármicas. Contas kármicas é daquele que abandonou, não é? E levou a outra, o outro, a esse desespero. A esse desespero. Lê aí, Jamila. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos, traumas no corpo espiritual, fobias numerosas, histeria de conversão, histeria de angústia, desvios da libido, neurose obsessiva, as psicoses, etc. etc. Muito bem. Fixações mentais diversas geram indagações na psicologia profunda, na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades sem oferecer medicação adequada. Vejam bem o que a André Luiz falou, meus irmãos. Esse livro é da década de 50, não é? Tem que levar isso em conta. Só o conhecimento superior oferece medicação adequada. Conhecimento superior é conhecimento espiritual. Em qualquer religião. Claro que o espiritismo, ao abrir a existência do mundo espiritual e a sua realidade, a sua relação com o mundo material, tem nesse contexto uma presença extremamente forte, não é? Clara e objetiva. Se com o instinto sexual forjamos inquietações e problemas nos outros, justo venhamos a solucioná-los. E aí, Deus perdoa. Mas como é que Deus perdoa? Tem gente que pensa que Deus perdoa assim, está apagado o problema. Está apagado, você não tem mais problema. Não, mas olha como é que Deus perdoa. Recebendo no lar, por filhos e associados de destino, os credores do nosso amor e da nossa renúncia, até refazê-los. É um trabalho duro e árduo, né? Nós que lidamos com isso aí lá no Stefac, a gente sabe quanta, a multidão, né? Que recorre para ser ajudada por causa destes mecanismos ou processos. Muito bem. Da evolução, a carga erótica. Do erotismo como fator de magnetismo sexual humano, seja de espíritos encarnados ou desencarnados, da comunidade planetária, não partilham tão somente os anjos e os edictas. Meus irmãos, a carga erótica é uma carga tipo elétrica, porque tem eletricidade material e tem eletricidade do campo espiritual, né? Da matéria do campo espiritual. E ela é poderosa também, e é divino fator da evolução. Toda criatura transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica. Taxa é percentual, gente. É valor. É medição. Por isso mesmo, nós fizemos essa imagem que decorre do magnetismo espiritual, esse percentual de taxa erótica. Nós não somos iguais nessa taxa. Cada um tem a sua taxa erótica, não é? Você escolhe qual dessas aí.
Não sei. É melhor não escolher. Tem ideia. Tá certo. É o divino fator da evolução, meus irmãos. Confirmado em outra obra. Agora com André Luiz. A energia do sexo gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Usina que reclama. Controle. Tá aí. Cargas magnéticas. Ele não fala em taxa, ele fala em carga. Carga é isso também. Carga é uma medida. Não é? No caso, como se trata de magnetismo, é também o mesmo mecanismo. Interessante isso. Cargas magnéticas, de onde saem essas cargas magnéticas? Perguntarão os mais sábios. Voltamos com André Luiz. Retrato do corpo mental, a constituição do corpo espiritual. Os corpos se refletem, o mental, o espiritual e o físico, e são eletromagnéticos. Tudo no universo está ligado pelo eletromagnetismo. Toda matéria física e matéria espiritual. Todos os nossos corpos respondem ao eletromagnetismo, não só físico, mas do campo espiritual também. Então, meus irmãos, é aí a origem desse mecanismo das taxas ou das cargas magnéticas que nós possuímos. E como é essa transmissão ao físico? Vê aí, Jamir. É a glândula da vida mental, a glândula pineal, é a glândula da vida mental. Controla o mundo emotivo. Segrega hormônios psíquicos que atuam nas energias geradoras em todo o sistema endócrino e também nos cromossomos. Você vê, não tem só os hormônios da natureza material, tem os hormônios psíquicos que ela segrega. As glândulas segregam apenas os hormônios do sexo. Não é? E olha o que esses hormônios psíquicos fazem. Olha só, lê aí, Jamira. Não, é depois. Depois. Nós vamos ver só o que a epífise faz. Lê aí. Controla o mundo emotivo, supre de energias psíquicas todos os órgãos. Todos os órgãos, meus irmãos. Todos os órgãos, olha só, meus irmãos. Com os hormônios psíquicos. E olha mais o que ela faz. Aos 14 anos, reabre a recapitulação da sexualidade e as paixões de vidas passadas para evoluir. É para evoluir, meus irmãos. Nós precisamos disso. Tem que recordar e reassumir de onde nós paramos. Não é brincadeira, não. Deus perdoa realmente. Mas nós temos que merecer para crescer. Fazer a nossa parte. Sexualidade e reencarnação. O que prefere o espírito? Ao espírito pouco importa encarnar em corpo de homem ou de mulher. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Muita gente se engasga aí e acha que o espírito pouco importa, tanto faz encarnar como homem ou como mulher. E nós já vimos lá atrás que não é bem assim, não. Ele tem as suas características, uma predominância. Então, ele tem uma preferência também, não é? Mas o que significa esse negócio dele tiver que sofrer? Emmanuel explica muito bem. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Está no Consolador.
questão 246. Então, nós estamos no mundo de expiação e de prova. Prova é a melhor posição. E prova é isso aí. Por isso é que os Espíritos falam constantemente que nós somos rebeldes à lei de Deus. Né? E aqui tem a repetição disso. Tiver que sofrer, quer dizer, ele tem obrigatoriamente que sofrer. Ele tem que sofrer. Então, como ele quer evoluir ao espírito, pouco importa. Ele quer evoluir, ele aceita, porque ele tem que sofrer aquela prova. Muito bem, meus irmãos. Eliminação do sexo, segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. A inversão de sexo importa ao espírito? Leia aí, Jamila. Impor o sexo no início da gestação teria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas. Traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas. Então, importa o espírito, né? Veja a explicação final. Se verificaria apenas no campo morfológico, imprimindo graves complicações no foro íntimo dos que fossem submetidos a tais processos, contrários à inteligência da vida que reflete a sabedoria de Deus. Então, não é? Traz consequências, sim. Se veio para ser homem, se veio para ser mulher, tem um programa divino atrás desse processo. Então, os espíritas, lendo isso, não devem adotar o que a medicina hoje consegue fazer, né? Impor o sexo durante a gestação. Né? Homossexualidade, as duas causas. Olha, meus irmãos, não existem outras causas na investigação que se possa fazer na literatura e espírito. São só essas duas. E não é uma tese de ninguém. É ensino dos espíritos. Isso vem do ensino da espiritualidade. Chico Xavier repetiu isso várias vezes nas entrevistas, etc. Ninguém melhor do que o Chico para tratar desses assuntos com aquele amor, com aquele coração imenso que ele tinha por todas as criaturas que estavam em sofrimento, etc. Tudo em função do objetivo da evolução. Primeiro, abuso. Abusou com o sexo, fez os outros sofrer, não é? Então, ele vem para uma situação de expiação, como se diz, como nós vimos. Expiação, segundo Emmanuel, é o criminoso que vai cumprir uma pena. E, se ele apenas vem com tarefas pessoais ou coletivas para elevar-se por algum motivo, ele quer se isolar da sua condição real de criatura masculina ou feminina, não é? E até evitar de formar uma família para servir a um povo, servir a uma nação, servir a uma ciência, etc. Em casos assim que são citados, ele vem aí na segunda hipótese, que não é uma expiação, é uma prova, conforme nós acabamos de explicar lá atrás. Tá certo? A diferença de comportamento entre uns e outros, eu pensei demais no assunto, aí já não é coisa que os espíritos falaram, mas é o seguinte, esses primeiros são revoltados. Esses segundos, eles não são revoltados. Eles aceitam a situação em que se encontram com lucidez, com uma certa adesão ao processo, etc. Isso faz uma diferença generosa e nós devíamos apreciar. No Instituto Almas Irmãs, no livro Sexo e Destino. Sexo e Destino, Palavras do seu dirigente Félix.
A ciência já proclama isso em 1963. Masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Evolução social. A Terra, pouco a pouco, renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação em matéria de sexo, sob inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. Pois é, isso foi lá nas décadas de 50, e hoje já aconteceu isso. As leis amenizaram, as leis se renovaram quanto a esse assunto, e nós temos no nosso mundo de hoje uma situação bem diferente de períodos de décadas anteriores. Isso é uma evolução social, através da legislação prevista por Félix na década de 50, 1958, esse livro. No mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana. Não precisamos esperar o mundo de regeneração, não. Podemos começar isso dentro de cada um de nós, né? A partir de agora. Inversão liberada. A desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva. O tempo é função do progresso. Então, veja bem, desencarnou, passado um tempo, em função do seu progresso, a predominância masculina ou feminina age sobre o corpo espiritual pela ação da sua mente, pelo seu reflexo mental dominante. Ele reassume a sua, digamos, postura interior masculina ou feminina. Isso tudo está nas obras espíritas, maravilhosamente dissertado. Eu peço perdão a vocês por fazer de forma tão apagada essas explicações que, ao longo do tempo, eu fui catalogando. É lei da natureza isso, meus irmãos. É lei da natureza. Primeiro, a educação espiritual. Depois, a educação sexual. Não é? Para a nossa evolução, no sentido da compreensão da sexualidade como energias criadoras. Será mesmo necessária a educação espiritual? Exemplo, o exemplo do mundo espiritual, daquele Instituto Almas Irmãs. Tem lá uma instituição que faz a reeducação sexual após o desencarne, dirigido por aquele espírito Félix, já citado. Por delegação de Nosso Lar, ele é o dirigente dessa instituição. E olha só o currículo dessa instituição: sexo e matrimônio, maternidade, estilo, equilíbrio, medicina, evolução, pedagogia. Pedagogia. Impostas a si próprios. Explica lá nesse capítulo 9 desse livro Sexo e Destino. As pessoas se impõem penas pessoais de sofrimento futuro em outra encarnação. Para reparar os benefícios e para evoluir. O objetivo é sempre a evolução. E tem inversões, inibições e outras penas que não foram ali citadas. O que podemos fazer nós, os encarnados? Prestar atenção nisso,
para chegar lá no mundo espiritual em situação melhor, não é? Porque a coisa é muito séria, é levada a sério no mundo espiritual. E também pensar em como nós vamos, nas nossas instituições, colocar esses estudos de forma aceitável, que é um problema muito difícil. E, sobretudo, é necessário que nós espíritas vejamos o sexo não pelo lado material da vida, como vê o mundo, mas como nos ensinam os espíritos, pelo lado espiritual do assunto. Não é? Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Com isso, nós vimos, como falei, que os espíritos trabalham o mundo das causas, com Jesus, Kardec, e o mundo dos efeitos. E nós temos que aprender a fazer esta conexão, não é só dos espíritos fazer isso, não. Nós também precisamos fazer essa conexão. Meditar, estudar, trabalhar a nossa inteligência, o nosso raciocínio, para também fazermos esta conexão. E aí, a base de tudo é a lei universal. A base de tudo está aí, meus irmãos. Além dessas obras espíritas especializadas, nós temos o Evangelho de Jesus, as leis morais, que são o fundamento de todo esse processo. Destacado aí os itens em vermelho, que dizem respeito às relações para a procriação e o respeito ao próximo, dentro deste assunto. Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí a minha colcha de retalhos. Novamente, eu peço perdão por não ter feito uma coisa mais interessante. Mas, evolução e sexo. Este estudo complementa o amor e sexo. Foi a reunião de sábado passado. Boa noite. Muito obrigado pela atenção.